Olá! Agora então nós damos continuidade à segunda parte do nosso curso, com foco na segurança alimentar, tendências e inovações para a produção sustentável de alimentos. No nosso primeiro encontro, foi apresentada uma contextualização sobre segurança alimentar e nutricional e sobre soberania alimentar. Foi apresentado o cenário atual de insegurança alimentar que acomete os brasileiros. E acredito que foi possível notar, pelos dados que foram apresentados, que o povo brasileiro vem sofrendo de um empobrecimento progressivo e enfrentando essas consequências dessa precarização da vida. Então, o resultado da combinação desse empobrecimento com toda essa sindemia global, fica claro, os reflexos dessa ineficiência com relação ao acesso a um alimento em quantidade e qualidade adequada. E dessa violação, então, do direito humano à alimentação. Então, numa sociedade em que nós percebemos que hoje é possível produzir alimentos para todos, então, há oferta, há disponibilidade, mas por uma questão de ingerência, incompetência, falta de organização, podemos chamar do que quiser, mas a realidade é que temos condições de produzimos alimentos para todos, mas esse acesso é ineficiente. Então, chegamos a esse patamar de insegurança alimentar que assola o Brasil. Em função disso, e visando um alcance de um mundo mais sustentável, no qual todas as pessoas tenham segurança alimentar, no contexto da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e com foco para atingir essas metas até 2031, foi estabelecido um marco estratégico da FAO. Então, trata-se essa aula, tal como tem a meta, esse marco estratégico para 2022 até 2031, discutir alternativas que possam ser implementadas para a transformação dos nossos sistemas alimentares. E aqui teremos o foco na diversificação e aproveitamento total de alimentos. E antes de falarmos das alternativas, então, para a transformação desses sistemas alimentares, é importante contextualizar o sistema alimentar. E esses sistemas alimentares, eles envolvem todos os processos relacionados à alimentação. Então, desde a produção, o processamento, a distribuição desse alimento, até a sua preparação e consumo. E esses sistemas alimentares, eles abrangem, basicamente, as cadeias de abastecimento, os ambientes alimentares, o comportamento do consumidor, dentro desse ambiente, o que induz esse consumidor a fazer a escolha e levar esse alimento para casa ou comer esse alimento fora de casa. E esses sistemas alimentares, eles são movidos por diversos fatores, como a economia, a cultura, a tecnologia, a demografia, bem como essas ações institucionais que fazem com que essa cadeia alimentar se movimente, e também o poder público. Então, está claro para todos nós que esses sistemas alimentares, eles vão impactar, e vão impactar de forma profunda essas questões que nós tratamos aqui, as questões econômicas, sociais, ambientais, e, consequentemente, a capacidade de atingir essas metas que estão sendo descritas, discutidas com relação ao desenvolvimento sustentável. Para facilitar um pouco a nossa discussão aqui e, consequentemente, o entendimento, a gente pode classificar de forma muito simplista os sistemas alimentares em agricultura familiar e a não familiar. Mas, obviamente, que os sistemas alimentares são muito mais complexos, envolvem, inclusive, a cultura e o modo de comer de indígenas, por exemplo,
mas a gente vai facilitar aqui só para chegar no nosso tema, que é da diversificação alimentar. Então, pensando em agricultura familiar, a gente, né, entende que ela é caracterizada pelo alto consumo e também mais para o atendimento do mercado interno. Então, ela está muito atrelada à resistência, à continuidade de suas tradições, no contato com a terra e com a natureza, dessa pessoa que produz o alimento, né, e da sua família. No caso da agricultura não familiar, a gente atrela, né, mais assim ao processo de modernização que levou à produção dos commodities, né, agrícolas. Então, que são mais para exportação e não para o mercado interno. Então, a soja, a cana-de-açúcar, o milho. E os mercados internacionais, ao longo, né, dessa modernização da agricultura, passaram a demandar cada vez mais produtos padronizados em grande escala. E foi aí, para atender essa demanda desses mercados internacionais, que os agricultores começaram a utilizar insumos químicos, máquinas agrícolas com cada vez mais tecnologia, sementes híbridas, os transgênicos, e em consequência disso, a gente foi caminhando para a estrutura hoje que nós temos em relação a essas culturas, monoculturas que nós chamamos, né? Principalmente para atender uma questão energética para a produção de açúcar, biocombustível ou para a ração animal, em detrimento de outras culturas tradicionais alimentícias que estão incorporadas no cotidiano do brasileiro. Então, o arroz, o feijão, a mandioca. De acordo com dados do Censo Agropecuário 2017-2018, que foi realizado pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aproximadamente 77% dos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais do Brasil foram caracterizados como pertencentes à agricultura familiar, conforme o estabelecido pelo Decreto 9.064, de 31 de maio de 2017. Só que se você pensar em termos de valor de produção, esse mesmo censo agropecuário indicou que a produção da agricultura familiar gerou uma receita de 106 bilhões de reais, enquanto a geração de receita da agricultura não familiar foi de quase 356 bilhões de reais. No entanto, a participação da agricultura familiar tem uma importância muito significativa, porque ela, né, que provê a maioria dos produtos hortícolas e algumas das espécies frutíferas. Então, ela tem uma importância social muito grande, tanto em relação à geração de emprego para esses agricultores, né, que são provenientes da agricultura familiar, quanto do abastecimento dos alimentos que são mais saudáveis, né, principalmente as hortaliças. E, assim, ao longo da modernização da agricultura, com os processos de abertura comercial, fortalecimento dessas cadeias produtivas, o estabelecimento dessas relações contratuais de imposição de produção em grande escala, de concentração de mercado, né, por parte do segmento agroindustrial, foi cada vez mais acelerando a exclusão desses agricultores familiares nesse processo de comercialização. Ele passou a ser mais injusto, ele começou a ser excludente. Então, aí que começou esse movimento de falar, opa, tem alguma coisa errada, né? E os estudos mostram também que mais ou menos 70% das propriedades rurais podem ser classificadas como com grande vulnerabilidade, porque tem um futuro incerto em relação à permanência no setor produtivo, devido a tantas dificuldades que, principalmente se a agricultura familiar passa para conseguir exercer esse seu trabalho. Eu quis usar esses dados do Censo Agropecuário do Brasil. Outra informação importante que é interessante mostrar aqui para vocês é a estimativa da população residente nos municípios brasileiros.
Então, nota-se pela tabela que há muitos municípios com um número de habitantes menor do que 100 mil, e aí vai diminuindo, né, o número de municípios entre 100 e 500 mil, 32 municípios só entre 500 mil e 1 milhão, 14 entre 1 e 3 milhões e 3 com mais de 3 milhões de habitantes. Então, esses dados demonstram a relevância econômica e social da agricultura familiar para esses muitos municípios que têm um número menor de pessoas. Desses municípios brasileiros com até 500 mil pessoas, né, 500 mil habitantes, que se concentra quase 70% da população brasileira, então é importantíssimo a inserção adequada da agricultura familiar nos sistemas alimentares. E, inclusive, encontrar alternativas mais viáveis e sustentáveis para o abastecimento dessas cidades, via participações variadas nos mercados em termos de volume, em termos de produtos, e inclusive desenvolver bens e serviços a partir do emprego rural não agrícola, que nós chamamos, porque aí é uma alternativa que surge para envolver na família, né, dessa agricultura familiar, a mulher, o jovem, que normalmente está sendo subutilizado, e ele tem um potencial muito grande para gerar esses bens e serviços, né, para desenvolver produtos de maior valor agregado a partir dos alimentos produzidos nesse meio rural. Nós estamos na década das Nações Unidas para a Agricultura Familiar, e estimular o potencial produtivo da agricultura familiar e fortalecer os territórios rurais é a chave para o desenvolvimento rural sustentável no Brasil. Então, esse movimento, né, da FAO em relação à agricultura familiar tem como objetivo mobilizar ações concretas e coordenadas para superar os desafios desses agricultores familiares, né, para alcançar esses benefícios potenciais e suas contribuições para a transformação dessas nossas sociedades que precisam dessa transformação. Então, é um momento propício para isso. Dentre as iniciativas, muito tem se falado sobre os circuitos curtos de comercialização, como eles podem incentivar a construção social de mercados. Então, eles representam formas comerciais de mais proximidade entre os elos da produção e o consumidor. E essa proximidade tem um certo conflito em relação à sua definição, e ao mesmo tempo ela pode ter várias dimensões. Então, aqui eu coloco 3. Então, a proximidade espacial, que é a geográfica mesmo, né? Então, tem a ver com a proximidade mesmo, né? Refere-se à distância percorrida dentre os locais de produção até onde os alimentos são consumidos. Nós temos a proximidade relacional, que tem a ver com o número de intermediários, né, entre os produtores e os consumidores, e as cadeias curtas, né, os circuitos curtos de comercialização, ou as cadeias curtas de comercialização, tendem a ter essa vantagem de ter menos intermediários, então realmente tem uma proximidade relacional. E preocupa-se também com essas relações interpessoais, de você criar um vínculo entre o consumidor e o produtor, né, um maior valor de interação entre esses atores. Nós temos também a proximidade informacional, que aí trata do grau de informação adquirido pelos consumidores com relação àquele produto que ele está adquirindo, né, após a aquisição daquele produto, né. Então, não é só relacionado à distância. Então, mais informações que você consegue de origem, de qualidade daquele produto.
Sob uma perspectiva normativa, como eu falei, há controvérsias com relação à delimitação do que seria essa cadeia curta de comercialização, mas alguns autores defendem aqui no Brasil uma cadeia de até 200 quilômetros. Então, essa cadeia seria considerada curta, considerando essa organização espacial entre médios e grandes centros urbanos. Então, até 200 quilômetros. Isso para possibilitar realmente que essa cadeia curta exerça sua função. Primeiro, ter a capacidade de ressocializar esses circuitos agroalimentares, né? Aproximando então esses atores e também valorizar essas experiências, o contato desses atores, as informações adquiridas. Além disso, numa perspectiva econômica, as cadeias curtas de comercialização elas podem promover melhores rendimentos aos agricultores, que eles vão ter uma redução de custos de distribuição, pela essa redução do número de intermediários que captam parte desse valor agregado ao longo do circuito. Tem o ponto de vista ambiental associado com o econômico, porque vai reduzir gastos com relação ao combustível, já que as distâncias percorridas estão reduzidas, e tem uma perspectiva com um olhar social, né? Porque esses canais têm esse potencial de ampliar o acesso dos consumidores a alimentos de qualidade com um preço mais acessível, né? Tanto com redução dos custos para o agricultor como para o consumidor. Tem que se destacar que nessas cadeias curtas de comercialização, nós temos como os componentes dos sistemas alimentares, então nós temos a cadeia de abastecimento alimentar, nós temos os ambientes alimentares e nós temos o comportamento do consumidor. E dentro desse sistema alimentar, nós temos as ações para aprimorar, né, todo esse trajeto, né, toda essa cadeia. Então, nós temos que manter ativo esse abastecimento, nós temos que criar ambientes propícios para o consumo desses alimentos, no caso, alimentos saudáveis e na quantidade adequada. E nós temos que empoderar esses consumidores para que eles tenham as melhores escolhas. Além de ter disponível e que ele tenha dinheiro, que ele possa adquirir, ele também tem que escolher bem esse alimento. Ele não pode escolher um alimento não nutritivo. Então, essa cadeia como um todo, ela tem que funcionar. E eu destaco aqui o ambiente alimentar dentro dessa cadeia, porque ele é a conexão entre o sistema alimentar, né, entre o abastecimento e o consumidor. Então, são esses locais nos quais essas escolhas vão ser feitas. E esse ambiente é muito importante. Esse conceito vai, né, abranger desde a disponibilidade, acessibilidade, a conveniência, a promoção, a qualidade, a sustentabilidade desse alimento nesse espaço onde ele vai ser consumido. E ele está envolvido, né, com cultura, com política, com ecossistema. Então, o ambiente alimentar, ele diz respeito a esse contexto físico, econômico, político e sociocultural para o consumo desse alimento. Então, ele é um influenciador dessas escolhas alimentares. Então, ele tem que ser muito bem escolhido quando nós formos implementar essas ações para disponibilizar esse alimento que vai ser produzido da agricultura familiar para o consumidor na zona urbana. E esses ambientes alimentares incluem as escolas, os locais de trabalho, as igrejas, os estabelecimentos de saúde, além de, obviamente, todos os outros ambientes mais convencionais, que incluem inclusive as feiras, as lojas de associações ou de cooperativa de produtores. São todos os ambientes em que você pode adquirir esse alimento e muitas vezes até consumi-lo naquele local. E eu destaco aqui muito um ambiente que eu acho que é importantíssimo, que é o da escola, da comunidade escolar. Porque é quando você é criança que você consegue trabalhar melhor esse incentivo ao consumo de alimentos saudáveis
E é quando você consegue educar uma criança para tornar-se um adulto que come melhor, que tem esse respeito pelo alimento e entende que ele é importante para a saúde, né? Então, as hortas escolares, as hortas comunitárias, é um espaço de convivência, de troca de saberes, experimentação em colaboração com a equipe. É um lugar onde as crianças ou as pessoas, além de aprenderem um pouco mais sobre os alimentos saudáveis, terem contato com a natureza, eles podem também socializar. E muitas vezes é nesse momento prazeroso, né, que eles conseguem às vezes tirar algumas xenofobias relacionadas, né, a algum alimento que ele acha que ele não gosta, mas ele nem consumiu, né? Então esse comportamento xenofóbico muitas vezes vai embora quando você trata e quando você fica nesse ambiente de socialização, nesse espaço de convivência. Então, as hortas comunitárias, as hortas escolares são um meio, né, para você fazer essa educação alimentar muito eficiente. E é nesse contexto de busca por alimentos que podem abastecer esses ambientes alimentares, né, e esses locais onde vão ser adquiridos os alimentos, é que a agricultura familiar ela pode diversificar a sua produção. Diversificando a sua produção, ela pode garantir de uma forma mais rápida, mais fácil, a sua renda. Então, é uma forma de precaver sobre prejuízos causados por uma praga a uma determinada cultura, mudanças climáticas, a queda de preços de um determinado produto. Então, essa diversificação ela promove essa garantia da renda, essa diminuição da vulnerabilidade desses produtores rurais. E investir em diferentes produtos numa mesma propriedade vai trazer tanto benefícios financeiros como ambientais. E a diversificação desses alimentos, se você utilizar as plantas alimentícias não convencionais, que é o tema, o foco da nossa aula, agora que nós chegamos, né, nesse porquê escolher as plantas alimentícias não convencionais, tem muito a ver com essa rusticidade desse tipo de planta, da facilidade com que elas podem ser cultivadas, elas nascem espontaneamente, né? Elas se adaptam a condições climáticas e a solos mais variados. Então, essa resiliência das punks vai acabar trazendo uma resiliência também para essa família, né? Eles vão conseguir diversificar com uma facilidade maior esses alimentos e muitas plantas alimentícias não convencionais têm um potencial enorme para desenvolvimento de produtos e muitas delas têm um valor nutricional muito importante, muitas vezes até melhor comparativamente a um vegetal similar convencional que você vai comprar no mercado. Então, só para nós entendermos melhor qual é essa definição de plantas alimentícias não convencionais, que podem incluir hortaliças, podem incluir frutas, podem incluir leguminosas, podem incluir raízes de tubérculos. São muitas plantas que são negligenciadas, que são subutilizadas. A própria FAO ela calcula que em todo o planeta o número de plantas consumidas pelo homem caiu de 10 mil para 170 nos últimos anos. Então, são muitas plantas que são comestíveis e nós não aproveitamos, né, toda essa diversidade. Então, plantas comestíveis não convencionais tem a ver com esses alimentos serem subutilizados, né, serem negligenciados, embora algumas plantas em algumas regiões do país específicas são mais usadas. Né? Então, uma planta ou outra, que às vezes aqui no estado de São Paulo ela é negligenciada, pode ser que no norte ou no nordeste ela não é. Outra aqui em Minas é negligenciada, aqui não é. Mas né, há esse entendimento desse termo de plantas comestíveis não convencionais,
para esses alimentos que não têm um comércio mais amplo, que eles não estão disponíveis com tanta facilidade no mercado. E esse termo PAN, que foi criado pelo pesquisador e biólogo Valdeli Ferreira Knupp, em 2007, na sua tese de doutorado, onde ele caracterizou diversas espécies com potencial alimentício. Então, ele iniciou, né, todo esse desencadeamento de busca, né, de resgate da biodiversidade brasileira, o que é muito importante, né? E muitas dessas plantas são consideradas plantas invasoras, plantas daninhas, como vulgarmente fala, né? E elas são frequentemente vilipendiadas mesmo, né? Elas não são utilizadas. Pode ser que até outrora, antigamente, muitas foram por nossos bisavós, avós, mas a maioria da população que está encaminhando para morar na zona urbana, muitas vezes nem conhece, não sabe nem o que é. Então, o uso atual e a divulgação atual das plantas alimentícias não convencionais ocorrem com esse movimento, né, de resgate dos hábitos alimentares que foram negligenciados ao longo dos anos, né, nessa transição nutricional que ocorreu quando, né, as pessoas saíram da zona rural para a zona urbana, e é uma reintrodução desses alimentos de novo, né, para a população. E para isso tem que ter todo um trabalho, desde do consumidor aceitar essas plantas, ao produtor rural ter condições de cultivar e desenvolver um produto com valor agregado que possa ser vendável. Mas deve-se ressaltar que, embora tenha essas plantas um grande potencial, uma grande diversidade, no mercado, nos supermercados, nas quitandas, ainda há muito mais alimentos convencionais do que esses não convencionais, né? Nós estamos a passos lentos introduzindo na cadeia, né, no sistema alimentar, esse tipo de alimento. Então, ainda a gente está nessa monotonia alimentar. Mas isso tem que ser melhorado. E, diante desse cenário, várias iniciativas já foram feitas, muitos materiais foram construídos com boa qualidade para divulgar essas plantas, até com aplicativos, inclusive auxiliando na identificação delas, né, para que não corra o risco de consumir uma que é tóxica, porque ela é parecida com aquela que pode consumir, já que são desconhecidas pela maioria. Qual parte da planta que pode ser consumida? Ela pode ser consumida integralmente? Ou só é o talo, ou só é a folha, ou só é a flor? Ela pode ser consumida crua ou ela pode ser consumida cozida. Então já há vários materiais que auxiliam nesse conhecimento. Agora o que falta é nós avançarmos na parte de comercialização. Dentre algumas punks, pode-se citar o peixinho, onde ele é consumido essas folhas, e quando ele é empanado e frito, ele parece um peixe mesmo, né? Então ele pode ser comercializado em cantinas, né, numa propriedade rural mesmo, aproveitando do agroturismo, pode ser num restaurante. Outra que é muito conhecida é a Ora pronobis, né, consumindo tanto os frutos quanto as folhas, e ele tem um alto teor de proteína, então ele é bem nutritivo. As folhas dela podem ser usadas tanto cruas na salada, por exemplo, como cozidas em sopa, em arroz, em polenta, em massas. E ela tem fibra, né, também, além da proteína, ela pode ser uma fonte de proteína vegetal. Então, essas duas plantas são bem interessantes. Pode-se citar também a taioba. Ela pode ser consumida tanto as folhas, os talos e as batatas cozidas. Tem que normalmente cozinhar ou branquear.
são folhas grandes e brilhantes, a folha da taioba. Tomar cuidado para aquelas que têm talos roxos, não são comestíveis, então tem que ficar de olho para identificar bem a folha da taioba, que ela pode ser confundida. E suas folhas são usadas até para fazer charuto, recheios diversos. Outra que é bem conhecida é uma folha que chama azedinha. Ela tem um sabor ácido parecido com limão, então ela é bem utilizada em saladas. Ela pode ser misturada com várias outras folhas e ela também pode ser usada em pratos quentes, em sopas, em patês. Ela, por ter essa acidez, e ela é rica em vitamina C e vitamina A, ela é bem interessante para ser consumida crua em saladas. Aqui eu dou exemplo de flores comestíveis que podem ser tanto vendidas para restaurantes, para alta gastronomia, quanto em potinhos para ser vendido nesses diferentes ambientes alimentares que nós falamos, para divulgação, para conhecimento, para consumo mesmo. Nós temos a clitória, que tem um pigmento azul natural muito difícil de encontrar, flor de abóbora, que fica uma delícia refogada, a capuchinha, que é uma fonte rica de carotenoides, que também faz bem à saúde, tem um potencial com propriedades bioativas fantásticas. E aqui eu dou exemplo de uma foto do uso da clitória, como também de outras flores e folhas para a elaboração de saladas. Então, saladas bem diversificadas, com vários vegetais e muito bonita, muito atrativa, né? Para chamar a atenção, né, do consumidor para a compra desse produto. Nós temos também frutas não convencionais diversas, então fisales, cambuci, o figo da Índia, a gramixama, nós temos a Maria Pretinha, o jambolão, o jambu rosa. Olha, cada fruta tão diferente, né, tão fantástica, que nós às vezes nem sabemos que existe, não aproveitamos, não consumimos. Aqui é a uvaia, eu coloco a jaga verde, que está sendo muito usada para inclusive substituto de proteína de origem animal, imitando, por exemplo, o frango. Então você cozinha a jaca verde, desfia, e essa jaca verde, essa polpa da jaca verde tem sido muito utilizada como recheios para diversos alimentos, como se fosse um substituto para o frango, embora não tenha a mesma quantidade de proteína, o sabor fica bem agradável, bem parecido, para atender veganos, vegetarianos. Aqui eu coloco também a calabura e a banana verde. A banana madura é uma das frutas mais consumidas pelo brasileiro, mas a banana verde é considerada uma pumpkin, porque ela quase não é consumida, e o produto mais utilizado da banana verde é a biomassa, mas a banana verde dá, por exemplo, um chips, muitas vezes até gourmet, muito gostoso, que pode ser temperado tanto doce quanto salgado e poderia ser vendido com valor agregado, né, pela essa família que produz a banana. Então aqui foram apresentadas só algumas punks. Na nossa aula síncrona vão ser apresentadas muitas outras, inclusive com várias outras aplicações. Mas o que é importante para finalizar essa aula é mostrar que as punks têm potencial para a criação dessas cadeias de valor, para desenvolver produtos com melhor valor agregado. E aqui eu deixo só alguns exemplos de produtos frescos, minimamente processados e desidratados, que utilizam as punks. Então nós já temos alguns produtores rurais que estão realizando, né, esse projeto de agregar valor às punks, mas ainda em uma proporção muito pequena, isso tem que melhorar. Aqui é uma arte, na verdade, e são punks, tanto plantas, principalmente flores, que são utilizadas, são desidratadas e são colocadas como decoração em chocolates.
e fica um trabalho fantástico que pode ser vendido, inclusive em datas comemorativas como presentes. Aqui também é um outro exemplo de um trabalho fantástico, com bolachas confeitadas. Aqui também flores comestíveis recheando até roscas doces. Então, assim, são muitas opções que tem que avançar desde o conhecimento sobre as punks, quais são as comestíveis, como higienizar e sanitizar bem esses alimentos, porque eles têm que ser inócuos para consumo, né? Eles não podem causar nenhuma intoxicação alimentar. A identificação tem que ser adequada, como eu já falei, que você não pode escolher uma planta que é tóxica, confundindo com uma planta comestível. Mas há um caminho muito bonito que pode ser traçado se, né, ter um olhar mais cuidadoso no incentivo à agregação de valor a esse tipo de planta. E por fim, o que eu queria deixar claro aqui para vocês é que nós temos desafios a serem vencidos com relação à consolidação das punks nessas cadeias produtivas, principalmente nessas cadeias curtas, né? Principalmente com relação a equilibrar oferta e demanda, né? Essas negociações de preço, dependendo do ambiente alimentar que vai ser disponibilizado esse alimento, né? Inclusive, buscar tecnologias para o processamento desses alimentos, para que eles mantenham o seu valor nutricional, mas ainda sejam inócuos para a saúde e consigam ampliar um pouquinho a escala para atender esses centros urbanos, para atender esses vários ambientes alimentares, né? E buscando, né, uma venda direta, principalmente, em feiras, em mercados locais ou pequenas lojas de cooperativas ou de associações de produtores, em lojas virtuais, em grupos de consumidores organizados, o que é muito legal. Pode ser comercializado em restaurantes coletivos, em venda de cestas a domicílio e até em empresas, e até mesmo explorando o agroturismo, né? As flores comestíveis são muito bonitas e também vendas para programas do governo. Então há um leque de opções que podem ser exploradas e nós discutiremos mais um pouquinho sobre isso na nossa aula síncrona. Eu queria agradecer novamente a atenção de todos e também agradecer novamente a oportunidade de participar desse curso. Agradecer a Ana Lúcia pelo convite, que eu tenho o prazer de trabalhar com ela na Unesp, e ela me agraciou no convite de falar sobre esse tema maravilhoso. Até a próxima!